Imagine-se em um momento de desespero, aguardando o fim de sua jornada. Uma nação inteira, mergulhada em caos e confusão, em busca de respostas. Agora, imagine uma revelação que não só muda a história, mas que define o futuro da humanidade. O que aconteceria se, em meio a toda essa tempestade, Deus decidisse rasgar o véu entre o céu e a terra, escolhendo apenas um homem para escrever o segredo mais profundo da história? E se eu te dissesse que este segredo está contido em um dos livros mais extraordinários da Bíblia, o livro de Isaías? Se essa história tocou seu coração, quero te dar um super obrigado por estar aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, assim você vai acompanhar todas as mensagens incríveis de fé que ainda estão por vir. Não perca os próximos vídeos, tem muita coisa poderosa aguardando por você. Você sabia que Isaías é chamado o evangelista do Antigo Testamento? Mas o que há em suas palavras que fez com que até Jesus citasse esse livro mais do que qualquer outro profeta? Como um livro escrito há mais de 2000 anos pode ter revelações tão precisas que ainda nos impactam hoje? A resposta, meus amigos, está em uma profecia que não só previu o nascimento virginal, como descreveu a crucificação com detalhes tão claros, antes de sequer existir a cruz. E o que mais? Isaías guarda segredos que, quando desvendados, mudam completamente a forma como vemos a Bíblia e o mundo ao nosso redor. Agora, prepare-se para um despertar. O que você acabará de descobrir não é apenas história. É uma chave para entender as verdades mais profundas da nossa fé. Porque Isaías não apenas olhou para o passado, mas também trouxe mensagens poderosas, diretas para a nossa geração. Você sabia que Isaías possui 66 capítulos, exatamente como a Bíblia tem 66 livros? E mais intrigante ainda, os primeiros 39 capítulos falam de julgamento, como o Antigo Testamento, e os 27 finais falam de esperança, como o Novo Testamento. Coincidência? Isso você vai entender logo, ao descobrir o poder oculto nesse livro e o impacto que ele tem, até mesmo nos dias de hoje. Era o ano da grande mudança, um ano de escuridão que se abatia sobre Jerusalém. A morte do rei Uzias deixou um vácuo de incerteza, e uma sombra de medo cobriu o coração do povo. Por 52 anos, Uzias fora o alicerce de Judá, trazendo prosperidade e estabilidade. Agora, com sua partida, a nação parecia à deriva, como um navio sem rumo, e os ventos da inquietação sopravam com força. No meio desse caos, Isaías, um sacerdote jovem, se via diante de uma realidade que parecia ter perdido o caminho. Ele cresceu ouvindo as histórias de Deus, mas agora o que via era um templo profanado pela corrupção, um coração de Jerusalém que batia descompassado pela idolatria. A cada dia, ele sentia o peso dessa decadência, um fardo que parecia apertar sua alma. Isaías sabia que o tempo estava prestes a mudar de forma irreversível, mas como poderia ele, um simples homem, ser a voz de Deus em meio ao silêncio da cidade? Por quê? Mesmo diante da decadência de sua terra, ele sentia a necessidade de lembrar ao povo do verdadeiro rei. O que poderia motivar uma geração tão distante da verdade a ouvir uma mensagem de arrependimento? O coração de Isaías estava repleto de perguntas e de um impulso incontrolável de agir, embora soubesse que suas palavras poderiam ser em vão. Mas, em tempos de crise, alguém deve se levantar, não importa o custo. A mensagem de Isaías, embora possa ter sido ignorada pelos poderosos, ressoava em seu interior com uma força que ele não conseguia negar. Enquanto o povo se afligia nas ruas e as notícias sobre a ameaça assíria se espalhavam, Isaías manteve sua fé. Ele sabia que, se a nação buscasse ajuda nas alianças com povos estrangeiros e deuses falsos, sua destruição estava certa. Ele acreditava que a única salvação estava no retorno ao Deus verdadeiro. Isso era algo que ele, por mais que o mundo à sua volta se perdesse, se recusava a deixar de acreditar. A desolação de Jerusalém não era um sinal de que Deus a havia abandonado, mas uma consequência do afastamento do povo de sua lei. Isaías, com o coração ainda cheio de esperança, sabia que era sua missão lembrar o povo de onde vinha a verdadeira salvação. Mesmo que ninguém o ouvisse, ele não poderia deixar de falar. Enquanto Isaías orava, uma presença sobrenatural tomou conta do templo. O ar, antes pesado e silencioso,
foi repentinamente agitado por um vento poderoso que fez o véu sagrado tremer. A luz que emergiu de além do véu era ofuscante, um brilho tão intenso que Isaías mal podia olhar. Suas lágrimas se misturavam ao medo, e seu corpo tremia diante da grandeza da visão. Ó Senhor, ele exclamou, com a voz embargada, o que estou vendo? E então, uma voz profunda, imponente, ecoou no templo, ressoando nas paredes como um trovão suave. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías o fez cair no chão, incapaz de suportar o peso da santidade que se manifestava diante dele. Sentia-se totalmente impuro, um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo que igualmente se afastara da pureza de Deus. Seu coração estava em agonia, e ele clamou, desesperado: estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi então que uma figura celestial, radiante e serena, apareceu diante do altar. Com uma pinça, o ser retirou uma brasa ardente do altar e se aproximou de Isaías. O jovem sacerdote sentiu o coração disparar, mas a misericórdia daquela criatura o envolveu, e a brasa foi tocada aos seus lábios. Não tema, Isaías, a voz suave do ser celestial declarou. Essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi tirada. Seu pecado está perdoado. A dor foi profunda, queimando como purificação, mas também trazendo uma sensação indescritível de liberdade e perdão. E foi nesse momento, quando o céu parecia se abrir em todo o seu esplendor, que a voz de Deus ecoou mais uma vez por todo o templo. A quem enviarei? Quem irá por nós? O peso da pergunta ressoava em Isaías como um chamado inescapável. Mesmo com o coração ainda tremendo e ciente das dificuldades que enfrentaria, algo em seu interior o impulsionou a responder. Ele se ergueu, olhando com firmeza para a grandeza divina, e disse, com uma convicção que só poderia vir de Deus: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Obrigado por ter assistido até aqui. Você é incrível. Se essa mensagem fez sentido para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. E não pare por aqui. Temos muitos outros vídeos que vão tocar seu coração. Aproveite e veja os próximos. Porque, assim como Isaías, todos nós somos chamados para algo maior. Até lá. Que Deus abençoe você.